carnaval, toda a Ilha Terceira transforma-se em palco. Não um, nem 5, mas dezenas. Estes festejos distinguem-se de quase todos os outros carnavais. Ao longo da história, essas manifestações vêm marcando a forma de comemorar a data e transformando-se progressivamente em representações teatrais, onde a música, a dança e o humor prevalecem. Estas representações são designadas como danças, ou, de um jeito mais informal, são os tão adorados bailinhos. A origem do carnaval, ou entrudo terceirense, perde-se no tempo. Ora, muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora ou boa noite. Eu sou Hélio Costa, como muita gente conhece certamente, escritor de alguns enredos de carnaval, apaixonado pelo carnaval e reformado do carnaval. Pronto, estou aqui para falar um pouco para os microfones da Vitec sobre esta tradição tão rica e pronto. E também tenho aqui o meu amigo José L. Rocha, que também é um hino ao nosso carnaval, que irá também me ajudar e dirá também as suas... Já estás a tirar tempo de antena, eu é que me apresentava. Tá bem, mas agora continua. Quando foi que começou? Eu não sei. Eu nunca li nada que nos desse uma certeza que tinha sido naquela data. Começou, pronto. O que eu sei que participei em perto de 30 bailinhos, sei que escrevi 1.300 e tal enredos, e sei que é uma das tradições, se não a mais rica da nossa ilha, das ilhas, do país e em língua portuguesa, quiçá do mundo. Mas nós fomos à Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo em busca de respostas. Há registros que em 1430 já se comemorava o carnaval. Esta manifestação foi evoluindo juntamente com a sociedade e acompanhando a história, já nos primeiros colonos da ilha vindos do continente no século XV. Todavia, uns afirmam que as danças começaram com o teatro vicentino, outros com as cantigas de escárnio e maldizer, outros com os outros religiosos, e ainda aqueles que começaram a surgir apenas no século XIX. As diferenças ao longo do tempo são notórias. As diferenças são tantas que dava para a gente conversar aqui 3 horas seguidas e não sei se iríamos acabar. Mas pronto, começando pelas salas que recebiam danças. Antigamente era nas casas particulares, portanto, nós quando há um salão numa freguesia, quando se faz uma atuação numa freguesia, naquele tempo fazia-se 8 ou 9 atuações nessa mesma freguesia, porque havia casas particulares que abriam a porta às danças. Ou seja, pessoas que tinham uma casa, chamavam-lhe o meio da casa, que era o quarto maior da casa, convidavam os vizinhos para irem para lá a ver danças. Não havia luz elétrica, era candeeiros a petróleo. As mesas para brindar as danças eram os vizinhos que levavam de casa bolachas, folhotes, os cascarões, repousados feitos em casa, anis feitos em casa. As danças, as senhoras ficavam na sala em volta, nos bancos, os homens mais à porta de pé, e então a dança dançava naquela coxa, digamos assim, que era muito bonito. O chão terreno, de terra, naquele tempo. O chão, iam buscar feno de pinheiro para pôr no chão, porque os pés precisavam, deixavam um cheirinho muito agradável. E depois era assim, quando acabava o carnaval, o dono da casa, normalmente, dividia a conta do petróleo que gastou pelos vizinhos que foram ver danças. Pronto, essa já é uma enorme diferença. E a partir daí, tudo, as indumentárias, tudo. A gente andávamos a pé. É claro que estava à volta da ilha, não, mas se o bailinho era de São Brás, ia dançar em São Brás, na Vila Nova, nas Lajes e Fontoinhas, já fazia 40 ou 50 atuações, porque havia muitas casas abertas. Portanto, imensas diferenças que ainda vão continuar, porque senão não vai acabar. Ao longo do tempo, nos palcos, a história do cotidiano era contada como possível. Os temas mudaram muito, foi de 8 para 80, porque naquela altura havia a censura. Portanto, quem escrevia enredos, os responsáveis tinham que levar os enredos a Angra a um senhor qualquer do governo civil, que lia o enredo, se achasse que estava ao jeito deles, punha um carimbo aprovado, se não punha um carimbo reprovado. E o responsável da dança levava o enredo. Nos dias de carnaval, quando o baile saísse, o responsável teria que levar o enredo debaixo do braço,
porque aquela gente podia ter um agente da PIDE que lhe pedisse o enredo para se ouvisse alguma coisa que não fosse muito do seu agrado, percebe? Portanto, era assim. Hoje, ao contrário desse tempo, se calhar já se diz demais. Portanto, foi do 8 para o 80. Nem todos participavam ativamente. Mas agora o cenário é outro e o carnaval dá espaço a todos que queiram fazer acontecer a festa. As senhoras não iam nas danças, não participavam nas danças. Só assistiam. Só assistiam, eram só homens, danças de espada, de histórias, eu cheguei vestido de dança de espada de rainha, de mexerqueira, enfim, os homens é que faziam de velha, de nova, de namorada, de solteira, de casada, os homens é que faziam papéis de mulher. Normalmente escolhia-se uma perninha mais bem feita, pronto, e assim, enfim. Também não era muito fácil, porque quase nenhum queriam ir de mulher, mas tinha que ir. Veio as senhoras, depois passaram a partir de 1974 para aí para cá. Isso foi uma mais-valia enorme para o nosso carnaval, porque elas são escritoras, são músicas, são atoras, elas fazem tudo e enriqueceram o nosso carnaval. A falta de recursos não era empecilho para nada. Outrora, o carnaval não era representado em palcos. Na minha casa, éramos uma família pobre, mas os primeiros bailinhos que eu fui, lembro-me perfeitamente, era uma calcinha preta, era uma camisinha de tirilene, que havia naqueles anos, o comida de tirilene. Então eram duas fitinhas, uma verdinha e uma amarelinha ou pela perneira acima da calça, uma faixa também pela cintura ou em diagonal, uma fita amarela, verde e vermelha, que eram as cores da bandeira, e ainda passava daí, depois mais tarde apareceram umas ladejolas, e como andávamos a pé, e como o carnaval é normalmente no inverno, chovia, a gente molhava-se. Quando chegava à casa, não havia máquinas de lavar, não havia máquinas de secar. A minha mãe punha um molho de lenha dentro do forno, a arder, e punha a minha roupa de dança à porta do forno a secar, porque ali a hora já prestava o sol, e ainda tinha outra, e não havia máquinas de secar, muito mais eletricidade na nossa casa. Portanto, daí até aos tempos de hoje. Outro personagem importante da história do carnaval e muitas vezes confundido com outro Hélio, o José Hélio. Eu sou José Hélio Vieira da Rocha e muita gente às vezes aquele assunto que tu escreveste faz-me confusão aqui com o Hélio Costa. Ele já me nasceu, o taxista é que escreveu, não fui eu. Mas sou José Hélio Vieira da Rocha, nascido aqui nas Lajes, casado e pai de filhos e um neto, e sempre adorei o carnaval. José Hélio chega aos 70 anos destes 53 dedicados ao carnaval e tem hoje uma certeza: o carnaval o ajudou a ressuscitar. Escrevi pouco, escrevia mais para a terceira idade, que eu já saí na terceira idade. Mas este ano eu vou sair no carnaval normal, que eu ressuscitei. Há muitos que morreram por causa da pandemia, mas eu ressuscitei. Fui convidado para ir num bailinho, e com muito gosto, mas já são 35 em cada perna. Viu essa malta de hoje a nascer e deixa um legado com tanta coisa que mudou. Eu, por acaso, tenho uma experiência. Eu saía muito, imagino, um José Alberto, que a gente era colegas no baile, e a gente estava-se muito bem. Ele tinha uma filha, também representava, chegou a sair, e um filho também, meu. E os primeiros bailes que eles saíram foi comigo. Ele, principalmente. Foi um baile que se fez ali na Cidade Nova, o primeiro. E eu fui mais o José Alberto, e entrava o meu filho, a filha do José Alberto, e praticamente começaram por ali. Mas depois eles continuaram lá com o seu grupo e eu continuei como eu. A gente tentámos que aquilo se mantivesse a tradição, mas eles ainda nos primeiros anos ainda, o rapaz continuou no grupo dos mais novos e a gente continuamos com o nosso. A minha opinião sobre isso é, portanto, há grupos aí que trazem umas músicas, então quando trazem
instrumental de sopro, trompetes e trombones e contrabaixo e tarolas e pratos. Aquilo para mim já não é um bailinho. Epa, eu não gosto. A gente está numa plateia, eu olhar para o palco e ver violões, bandolins, acordeões, um saxo, uma trompete com uma sardinha, que mais gente como eu cheguei a levar. Mas não, a gente olha para aquele palco cheio de violas e violinos e há tem um diabo de um trombone e bombos e não sei, mas para quê? Se tem tanto instrumental de corda, para que é quando levar aquilo? É uma pena, porque a gente, quando eu comecei, o primeiro baile que fui, em 69, era 2 sax altos, eu ia a tocar sax, imagina sei quem era, e dois violões e uns ferrinhos. E já era bom, 2 saxos e 2 violões. Era uma banda de toques disparatada. Um artista vai onde o povo está, e os salões vazios ameaçam a existência do carnaval. Os que podem ir, que vaiam. Aqueles que não podem, mais doentes ou mais velhotes, ficam em casa, pronto. Mas esses que ficam em casa, eu posso dar um exemplo, minha sogra, não podia ir para o salão, a minha mulher ia, e eu, quando eu estava a assistir, eu também moro aqui ao pé do salão onde a gente ia ver as danças, e sabia que estava a dar danças, e de vez em quando eu vinha à casa com o computador e lá ligava e punha a minha sogra a ver, que ela também adorava. Mas era só para ela, a minha mulher não consegue estar em casa a ver danças, tem que ir para um salão. O carnaval é calor e o carnaval terceirense é uma condição insular. É quase um livro de humor e contar histórias, ano após ano. E o Eli há pouco referiu, quando a gente ia às garagens, a casas particulares, aquele calor humano, que a gente entrava naquela sala ou naquela garagem, a gente começava logo a marcar as pequenas. Quem é que ia aguentar o casaco, a gente? Não é? E então escolhia-se, mas não era qualquer coisa, não era? É como o Gel está a dizer, como se andava a pé, ou não, levava-se uns agasalhos. E então, quando chegava-se à porta, a gente começava a mirar. Agora a pequena que entregar o nosso casaco para elas escreverem. E ela estava já à espera também. Estava à espera. E quantas vezes ou levava-se aquela pequena, dava-se o casaco a ela, enquanto se atuava, às vezes, cruzavam-se os olhares, quantos namoros saiu desse segurado de casaco. Não, a verdade é. E depois o casaco ficava aqui. E depois nós íamos dessa casa para a outra, a pezinho, íamos conversar. Que tal? Eu acho que namoraria uma ali assim. Havia essas coisas, eu sei. O carnaval dura 4 dias, mas a preparação e as lembranças que ficam parecem eternas, perduram através das novas gerações. O meu primeiro carnaval, eu tinha aí 8 anos, ia fazer 9. Olha para a máquina, não é para ela. É bom, Em 1962, em 62, o meu pai também foi em bailins, em danças, e então para ali, só para ali, dança para. Então o meu pai ia em bailins, então o meu pai juntou-se com o senhor de Luís Andrade, o vizinho, e resolveram fazer um bailinho com crianças, onde eu fui do outro. Então era pequenos e pequenas, que eram pequenos e pequenas, eram crianças. O assunto na altura era os soldados estavam a começar a ir para a guerra, para o ultramar, então eram os namorados e as namoradas. Pronto, foi. E assim, era o tal bailinho, onde a indumentária era a calcinha preta e a camisinha tal, começou assim, a pé, claro, íamos a pé, da altura, não era? E aquele pacho era um som, era uma alegria chegar àquele dia, nessa tramulha, com a ânsia de chegar ao dia da gente começar a atuar. Pronto, a gente via no olhar dos nossos pais, no brilho dos olhos deles, em verem os filhos. Ok, pronto. E depois começou assim. E o meu pai organizou 2 bailinhos, em 62, 63. Depois, no entretanto, eu nasci em Sobrais, mudávamos de residência e vim para as Lajes, e passei a sair aqui nas Lajes em grupos, como o Eduardo Espínola, que Deus tenha um bom lugarinho, de Bala também, de Jutanha. Aqui com o Gel também temos um ano, 1990, o Muro da Vergonha,
Ok. que foi uma das melhores danças que eu fiz. Foi muito bom. Conta pra gente como é que foi. O Muro da Pregão, eu ia de mulher. E o José? Era o meu homem, Era. era o meu marido. O Mas marido. só que esta valhaca Santo Casa vai a São Mateus, ter com um irmão, Fui fazer uma visita à Bia. a tua irmã. Só bates cada parte de lá, da ilha. Ok. Só que quando logo passar, houve na altura da Revolução das duas câmaras, tiveram que dividir a ilha ao meio. E puseram o muro, que era o muro da vergonha. Ela foi para lá e só ao fim de... 7 ou 8 anos. E já tinha descascado lá os 3 rapazes ocupados. Então, ela meteu-se lá com um gajo qualquer de uma oficina, que me tá. dava o óleo muita vez, não era? Ok. Na oficina. E este falava, era encostados ao muro, É. falava encostado ao muro. E eu dizia a ele que da parte de lá estava imaculada, que nem me tocava, que era uma Ok. santinha. E o outro gajo de roda dela. E depois um bocado que também tinha que ver, não é? Pronto. Pois é. E as minhas descendentes, e então, pois ao cabo dos anos, as câmaras ficaram amigas, Regressaste. abraçaram o muro. Agora como é que eu ia apresentar ao meu marido? Alguns 4 rapazes ou 5 que vinham comigo. Então eu ia apresentando um de cada vez. Era 3, Era e três. depois ainda trazias mais um. Na barriga. À espera de um. E um era preto. E por a parede. Era preto. É que fez uma confusão. Gravou mais E cá para confusão mim ainda. era do mecânico, ele estava cheio de óleo. Estava cheio de graxa e vai dessa preta. Foi um assunto muito bom, foi assim. Já antes do Carnaval a gente era amigos, sempre fomos amigos. Mas nós, a dúvida também que o Carnaval é uma fábrica de amizades. Cria-se muitas amizades nos ensaios, nos convívios, nos ensaios. Também já, pronto, claro que sim, também além de ser uma cultura muito forte, também gera muitas amizades. Mas nós já éramos amigos antes da gente casar e antes disso. Já éramos amigos. O Carnaval, quando se acabava o último baile, geralmente era aqui na Sociedade Nova, ou na Vera, mas geralmente era sempre na Nova, que era quase tudo. Era feito isso, era ali. E quando se fechava na terça-feira, quando acabava, chorava-se. Verdade. Chorava-se. Vocês já chegaram a chorar? Já. Sim. Já. Às vezes já porque estava assim meio coisa, mas já. Normalmente a gente sentava-se numa mesa todos, já tínhamos feito a última atuação, mandava-se os petiscos, as bebidas, os chapéus, punham-se em cima da mesa, e então conversava-se, fazia-se uma retrospectiva do que é que tinha saído, e às tantas era lágrimas, era abraços, isto é amizade pura, cultura pura, é o nosso Carnaval. Os tempos mudam, evoluem e o Carnaval acompanha essa transição. Que histórias devem ser contadas em cada época? Penso que sempre foi difícil, mas hoje acho que é mais difícil. Pelas seguintes razões. A primeira, o povo já se falou sobre tudo. A segunda, a liberdade de expressão foi de tal ordem, também já se disse de tudo. E pronto, ainda se sabe, uma das maiores dificuldades enquanto eu escrevi é que os grupos iam lá às vezes 2 noites, 3 noites, aos charões, o que é que vai ser o tema, o que é que vamos fazer este ano? Se fosse sobre isto, isso já se fez, e sobre isto, já se fez quase igual, se fosse aquilo, isto não vai dar, e isso era o meu problema. Depois, lá sempre se evitava um tema, e pronto, e escrevia-se sobre isso. Pronto, eu acho que hoje que é mais difícil. Hoje eu costumo dizer que fazer rir é um caso muito sério. Antes a gente estava mais à vontade. Eu sentia-me mais à vontade. Você sente que tem uma certa pressão hoje por ter, se calhar tem mais bailinhos Pois, a evolução, essa também eu queria falar nisso. Eu tive um ano que fiz aí um bailinho, mas era na altura bailes 25 minutos. Quando chegava à meia hora já estava a querer ser grande. Mas 25. E a gente lembra que havia o Carnaval, era só domingo, segunda e terça. Andar a pé. Fizemos aqui à volta Lajes, Secador, Casa de Musgo, Casa de Tipala, Clube da Ribeira da Areia, o Clube da Bola da Vila Nova, depois íamos para São Brás. No domingo fizemos 15 bairros, 15 atuações. Porquê? Porque havia menos. A gente chegava um sol, estava sempre a seguir. E a andar a pé.
Cada sociedade tem a sua tradição e ser digna delas desperta sentimentos controversos. O nervosismo pela preparação e atuação molda esses personagens. Toda a gente que me vê num palco a representar, pois ele está ali à vontade, mas é mentira. Antes de começar, os dois, três primeiros bailes, é sempre com uma pilha de nervos em cima de mim. E antes de sair de casa é uma desgraça. E às vezes tudo ou coisa, e às vezes já aconteceu, então um baile formado e diz, espero vocês que eu tenho que ir ali. Os nervos, não sei porquê. E depois a coisa começa a aquecer, vai subindo umas coisinhas, e depois fica normal. E acontece mesmo com o senhor? Sim, sem dúvida, acontecia. Acontecia comigo e com mais amigos que eu sei. Portanto, os nervos apoderavam das pessoas, nas primeiras atuações, a responsabilidade e pronto. E depois fazia-se coisas que eu não vou estar aqui a dizer, mas uns iam para a casa de banho, outros iam vomitar, porque isto acontecia mesmo, mas não era um propósito. É que, pronto, as pessoas enervadas, depois quando se fazia a primeira atuação, se corria bem, se corria mal, piorava. Jesus, é isso. Se corria bem, melhorava. A segunda ia melhorzinho. Depois, como disse aqui, o gelo é muito bem. Depois um pauzinho de água ardente, aquecia, e depois a terceira se corria melhor, então aí começávamos a soltar-nos mais. Mas no início era sempre assim. Eu gostaria do fundo da minha alma, do meu peito, de dar aqui um louvor pessoalmente a este grande amigo Jael, porque o Jael para mim, isto não é graxa, nem é o que sinto dentro. Jael para mim, enquanto ver continuar a ser para mim, um dos melhores atores de carnaval da nossa ilha. Isto não é manteiga, é o que eu sinto fundo da alma. E já o disse da mesma maneira. E já o disse em muitos lugares, o José sempre foi, e vai continuar a ser enquanto puder, eu espero que possa por muitos anos, um dos melhores atores do nosso carnaval. Ator cómico, sempre foi. Viva o nosso carnaval. Obrigado. Muito obrigado. É a maior expressão da cultura terceirense. Acompanhou e perdura até os dias que correm e remonta a mais do que uma data festiva. Uma fábrica de alegrias e amizades. Fábio nasceu e vive numa família aficionada pelo carnaval terceirense. Parece ter no seu ADN o talento. Basicamente digo que venho de família porque a maioria da minha família é materna, parte materna, adora o carnaval, ama o carnaval. Tive um tio meu que infelizmente já faleceu, escrevia, cantava, representava, era um amante do carnaval, que é assim mesmo. A nível de salas, eu lembro-me de chegar a um salão às 3 horas da tarde com a minha mãe e sentarmos ali a noite toda até 3, 4, 5 da manhã, desde que tivesse bailinhos, a gente ficava sempre ali. Eu na minha parte, eu sentava-me ali, ficava atento àquilo tudo, desde a música, apreciava muito a parte dos vestidos, das roupas, as graças, tentava perceber, como era mais pequenino. Claro que, afinal, o que é que ele disse para ali? Depois, ao longo dos anos, vim-me apercebendo o que é que realmente estava a acontecer. O carnaval, a nível de toques, a nível de roupas, estamos muito avançados, o tempo está cada vez a avançar mais, estamos muito avançados, já se vê, antigamente eram umas lantejoulas, umas roupinhas de calças pretas, que era o normal. A nível de assuntos, escreve-se bem, atualmente escreve-se muito bem, antigamente muito bem, perfeitamente. O rei do carnaval, para mim é um rei, Sr. Hélio Costa, sem sombra de dúvida. Atualmente eu escrevo para mim, para os meus grupos ou para as minhas comédias, porque eu normalmente tenho saído no carnaval atual com comédia. A comédia acho que é algo que também em breve vai desaparecer. Infelizmente, custa, mas infelizmente acho que vai desaparecer em pouco tempo. Então arrisquei sozinho, fiz uma brincadeira, escrevi uma brincadeira para mim. E como correu? Na Colônia, mil maravilhas, foi excelente, sem sombra de dúvida. Às vezes mais vale sozinho do que mal acompanhado, como se costuma dizer. E para cá foi um ano impecável, 5 estrelas para mim, sem sombra de dúvida. E os nervos? Nervos sempre. Sozinho? É ainda pior. Acompanhados, os nervos já são o que são, que é assim mesmo,
mas sozinho é o dobro, é o triplo. Todo ano é o mesmo, e ao mesmo tempo é tudo diferente. Cada freguesia da ilha organiza um ou mais grupos denominados como bailinhos, compondo a sua própria música, coreografia e figurino. Nesta época, a imaginação é livre, o riso é solto, a música é inspiração e as amizades, estas são eternizadas.